Bom, pessoal, boa noite. Aqui então na nossa aula de manutenção de sistemas, a gente vai dar uma olhada então, explorar um pouquinho mais sobre o ITIL, né? Então eu preparei o material para vocês, vamos dar uma olhada. Bom, aqui a gente tem então nossos slides tradicionais, onde aqui eu tenho meus contatos, certo? Caso necessitem falar, sempre entre em contato ali através do e-mail, né? Ou através do Classroom, enfim, sempre fiquem à vontade em qualquer questionamento. Bom, o ITIL, a evolução desse gerenciamento de serviços de TI, basicamente seguiu o mesmo contexto que a gente tem aí de evolução, né? Nossa evolução como ser humano, né? Então, o computador também teve um ciclo de evolução, certo? Se a gente pode dizer que o ser humano iniciou lá do macaco e foi evoluindo e conseguiu ferramentas para melhorar isso, a gente foi crescendo e foi tendo alternativas para a nossa evolução natural, certo? E numa certa parte surgiu então o computador. O computador, como vocês sabem, tem todo o ciclo de evolução, né? Então a gente primeiro tinha aqueles monitores bem grandes, depois acabou surgindo monitores menores, e com isso foi evoluindo também a tecnologia e os recursos que suportam o computador. O computador virou apenas uma máquina, mas sim um serviço com valor agregado, né? Então, conforme a evolução dos tempos, é isso que está representando, certo? Então, basicamente, lá nos anos 70 a gente tinha aquele computador que apenas era pessoal ou processava apenas alguma informação. Nos anos 80 a gente partiu aí para uma evolução onde temos uma estrutura de cliente-servidor. Anos 90 a gente acabou partindo aí para questões de aplicação web, devido ao surgimento então de toda essa conexão de rede, essa nossa internet que a gente tem hoje. Depois a gente partiu para aplicações orientadas a serviço, né? Então uma arquitetura SOA, certo? Uma arquitetura onde era orientada a serviços. E a partir de 2009 a gente tem então todo esse valor agregado a serviço, né? Então, com isso, como eu já nas aulas anteriores, a gente tem muito sobre esse gerenciamento de serviços de TI. Então, a gente não apenas agregar recursos de hardware ou computacionais à empresa, mas sim agregar valor de serviço para eles, né? Porque o que eles querem é o serviço com valor agregado. O conceito do ITIL, então, vem dessa necessidade de a gente ter não só computadores, mas serviços, e com base nisso, muitas vezes a gente se pergunta, né? Ah, o computador não funciona, o computador parou. Mas o que, que significa isso para o usuário, né? Para o nosso cliente? Significa que ele não tem uma funcionalidade, que ele deixou de prover uma funcionalidade para o cliente. Então ele tem um chargezinho, né, que eu pesquisei e encontrei aí. Nossos computadores estão fora do ar e por isso estamos tendo de fazer tudo manualmente. Será que qual é o impacto que tem, né, na vida, no dia a dia das pessoas ou no dia a dia das empresas? Essa frase, né? Fazer tudo manual, né? O impacto me parece, né, e vocês entendem isso, que é muito grande, porque a gente acaba hoje em dia sendo muito dependente da tecnologia. Se a tecnologia para, a gente tem todo um impacto na cadeia produtiva. Com base nisso, vem o nosso conceito do ITIL, né? Que a gente tem que ter estratégias, né, para gerenciar incidentes, para gerenciar toda a parte de suporte a esses serviços, né? Então, eu tenho N gerências que vão determinar isso e a gente vai ver isso mais à frente. O conceito do ITIL, então, parte dessa figura, né, onde a gente tem o framework, então, dessas bibliotecas, né, da biblioteca do ITIL,
onde tem aqueles livros, né, que o pessoal até comentou nas apresentações, enfim. Então, basicamente, o que a gente tem aqui por um lado, a gente tem então nossos negócios, né? Então, negócio de TI, né? E por outro lado, a tecnologia. Nesse meio, a gente tem os fornecedores que vão fornecer de repente as tecnologias, né? Hardware, software e tudo mais. E no meio, então, está toda essa questão da gerência do ITIL, né? Então, planejamento para implementar um gerenciamento de serviços de TI, então eu tenho que me planejar para isso, para poder ter uma boa estratégia, né, de acordo com o meu contexto e tudo mais. Tenho a perspectiva do negócio, o que o negócio acha sobre isso, o que é importante para o negócio, né, no seu contexto, né. O gerenciamento então de serviços, né? Então está agregado em entrega do serviço, suporte a serviço e as outras gerências que dão suporte ou que apoiam, gerência de aplicações, gerência de segurança e gerência de infraestrutura de TI, além ainda do gerenciamento de canais de suprimento. Então, uma figura mais antiga, mas uma figura que representa, né, todo esse framework, todo esse arcabouço do ITIL, como ele se comunica com todo o contexto da empresa. O ITIL, então, está ali a tradução, né, a sigla em inglês, certo? Então, Information Technology Infrastructure Library. É um modelo de referência para gerenciamento de processos de TI mais aceito mundialmente, né? Então, é uma biblioteca de infraestrutura de tecnologia da informação, né, que define, né, toda essa parte de gerenciamento de processo, né, e ela é muito bem aceita por ter uma parte aberta, quer dizer, não preciso pagar nada para utilizá-la, né? Apenas, claro, se eu tiver que ter uma certificação, uma auditoria, então eu tenho que ter, certo? Mas a priori eu posso pegar as documentações que eu tenho disponíveis e tentar me adequar à minha empresa, enfim, e tudo mais. E ela faz muito bem feito. Essa questão de melhores práticas estão ali juntas, né, de forma que eu consigo atender bem o meu negócio. Foi criada pela Secretaria do Comércio, né, OGC, Office of Government Commerce, do governo inglês, a partir de pesquisas realizadas por consultores, especialistas e doutores, para desenvolver as melhores práticas para a gestão da área de TI nas empresas privadas e públicas, né? A ITIL, ela sustenta a norma ISO 20000, como a gente viu. A ISO 20000, né, preconiza a qualidade no gerenciamento de serviços de TI. Anteriormente a gente tinha BS 15000, né, que era um anexo da ISO 9000 que a gente tinha de qualidade. Com as necessidades de a gente ter isso mais voltado à tecnologia, acabou vindo a ISO 20000, que trata sobre a qualidade, e um dos pontos então para eu estar me certificando com ISO acaba sendo eu adotar um framework, e o ITIL é um dos frameworks aí que estão muito bem aceitos, né? Muitas empresas utilizam e acabam então adotando esse método, esse modelo. O foco deste modelo é descrever os processos necessários para a gerenciar a infraestrutura de TI eficientemente e eficazmente, de modo a garantir os níveis de serviço acordados com os clientes internos e externos. O ITIL é um framework de boas práticas, como eu falei, para o gerenciamento de serviços. A filosofia ITIL é uma abordagem guiada por um processo escalável, quer dizer, eu posso cada vez mais agregar mais uma gerência, agregar mais um processo e poder contemplar todo o modelo, né? Então não é necessário eu de primeira já estar adotando todo o modelo, não, eu posso ir adotando conforme
as minhas necessidades, conforme os meus objetivos dentro da minha instituição, dentro do meu contexto. É um modelo, então, de referência para processo de TI não proprietário, né? Então, eu consigo adotar esse modelo sem ter que pagar nada, certo? Eu consigo verificar as bibliotecas e seguir essa padronização, esse modelo. Adequado para todas as áreas de atividade, independente de tecnologia e fornecedor, um padrão baseado em melhores práticas, um modelo de referência para implementação de processos de TI. E tem padronizações de terminologias, quer dizer, ele faz todo como os meninos até falaram, né? A gente acaba tendo o que fazer, não como fazer, né? Eu sei tudo que tem que fazer com melhor prática, né? Eu posso adotar algumas gerências, um catálogo de serviço e todo um arcabouço, certo? Mas ele não me diz de uma forma prática como fazer, certo? Ele deixa aberto para que você interprete da melhor forma e adeque à sua necessidade, né? Mas, por outro lado, como um modelo de referência, como um padrão, né? Ele tem algumas padronizações de terminologias, certo? Características, então, do ITIL. Interdependência de processos, né? Então ele é muito baseado em processos, pessoas, certo? Então tem os seus processos que são interdependentes. Diretivas básicas para implementação, tem como um guia, né? Diretivas básicas para funções e responsabilidades dentro de cada processo, né? Então, o que é de direito da pessoa, o que é função da pessoa, o que é responsabilidade daquela gerência, né? Até que ponto ela vai, tudo isso está definido. Checklist testado e aprovado, então ele tem isso com algumas métricas, com alguns pontos ali que eu posso me basear assim. E como eu falei, ele fala o que fazer e não o como fazer. E ele acaba então dizendo não só o que fazer, mas também o que não fazer, né? Então ele delimita todos esses pontos. Objetivos principais então do ITIL: alinhar TI com as necessidades atuais e futuras do negócio e seus clientes, quer dizer, ele pega meu contexto, ele consegue planejar, né? Isso é importante, né? Então ele norteia para que eu faça um planejamento, siga um ciclo, certo? Melhorar a qualidade dos serviços de TI entregues, reduzir custo na provisão de serviços, processos mais eficientes e eficazes, adoção de melhores práticas. As melhores práticas são os melhores modelos de trabalho identificados em situações reais, considerando organizações e atividades similares. Então, ele pegou de diversas empresas, olhou o que de melhor cada um fazia e foi o que fez esse modelo, certo? Para que eu tenha aquela questão de estar eficiente, estar eficaz, ter uma boa qualidade na entrega dos serviços, né, de TI, que aqui é o foco. Áreas do ITIL, então. Eu posso adotar ITIL desde um RH, um financeiro, produção, logística, marketing, vendas. Eu posso nortear todas as áreas de uma empresa dentro do ITIL. Então, isso faz parte das áreas do ITIL, sim. Desafios do ITIL. Eu tenho alinhamento da TI ao negócio, né? Então, ter esse alinhamento é complexo muitas vezes, sim, então passa por uma alta complexibilidade. Prover a redução de custo, justifica os gastos com TI, né? Então, por exemplo, eu posso ali dentro do meu modelo do ITIL, onde eu estou mapeando todos os serviços que eu entrego e fazendo um planejamento para isso, conseguir reduzir recursos, comprando de repente servidores o suficiente, serviços o suficiente, até que ponto eu vou fazer essa aquisição própria, ou eu vou contratar externo, ou eu vou contratar terceiro, né? Então, como eu vou lidar com isso? Talvez
com tudo organizado, planejado, eu consigo determinar isso. Então eu consigo essa redução de custo e justificar esses gastos de TI. Conformidade com as leis e regulamentações, então tem uma certa conformidade, sim, né? Então muitas vezes, para eu participar de repente de uma licitação, eu preciso estar adequado ao ITIL, né, para fornecer um serviço, um software, um serviço mesmo para uma instituição pública. Eu preciso me adequar, então está em conformidade com leis e regulamentos. Não é por menos que a gente tem a ISO, que se baseia um pouco na adoção do ITIL também, por exemplo. E eu também tenho o desafio da segurança da informação, né? Então, com tudo isso mapeado, eu posso também definir estratégias de segurança que vão compreender todo esse modelo. Então, também é um desafio do ITIL essa questão. O ITIL, como gerenciamento de serviços, ele se preocupa desde lá da entrega do serviço para o cliente, mas também todo o seu ciclo de vida, né? Então, esse ciclo de vida ele compreende também alguns gerenciamentos relacionados a suporte de serviços, ou Service Desk, que a gente chama, certo? Como a gente viu lá, não seria apenas um suporte, né, um Help Desk, né, mas um Service Desk onde trata todos os serviços que a empresa tem no seu contexto, certo? Não aqueles suportes individuais que vão acabar prejudicando mais a empresa, gerando mais perda de produtividade do que uma produtividade eficaz, eficiente. E por outro lado, eu tenho a entrega de serviços, né? Então eu tenho toda uma cadeia de gerenciamento baseada nisso. Então eu tenho aqui o suporte, né? O Service Desk, onde eu vou ter então gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de liberações, gerenciamento de configurações. Por outro lado, na entrega de serviço, eu faço o gerenciamento do nível de serviço, da disponibilidade desse serviço, da capacidade desse serviço em estar atendendo a pessoa, da continuidade desse serviço estar funcionando, gerenciamento da segurança, como eu vou manter esse serviço seguro e confiável. O ITIL, então, no Framework 2.0, tem um ciclo de vida de serviços, seus processos e funções, então ele está baseado nisso, de ciclo de vida, de atender serviços, de atender processos, de atender funções. Né? Lembra lá, processos são atividades, né? Funções são aquelas funcionalidades específicas lá, enfim, como eu vou fazer aquilo, né? Então eu tenho ali, se a gente olhar a figura, ó, melhoria continuada, né? Melhoria de serviço continuada. Então eu preconizo isso para que isso sempre busque estar melhorando a cada passo. Então se o serviço teve algum problema, eu procuro então resolver aquele problema e procuro que aquele problema não exista mais, né? Que aquele problema não venha mais a acontecer. Então isso está buscando sempre a melhoria. Por outro lado, eu tenho a estratégia de serviço, né? Então lá no meio ITIL eu tenho estratégia de serviço, tenho o desenho de serviço, a transição do serviço, a operação do serviço. Né? Então faz parte cada um desses processos, né, do ciclo de vida, né, de cada um desses serviços. Né? Então fazem parte do framework do ITIL. Então, a gente então vai ver essas etapas, né, do ciclo de vida. Então, a primeira etapa seria a estratégia de serviço, onde desenvolve uma estratégia alinhada com o negócio. Né? Então, eu tenho alguns processos aqui dentro. Né? Esses processos são gerenciamento estratégico para o serviço de TI, gerenciamento de portfólio de serviços, gerenciamento financeiro para o serviço de TI, gerenciamento de demanda, gerenciamento de relacionamento de negócio. Está vendo que é altamente escalável, né? Eu posso, numa primeira fase, apenas pegar da estratégia de serviço o gerenciamento estratégico de serviços e de portfólio, onde eu vou definir, então, quais são os serviços que eu vou atender nesse meu ciclo de vida, então, nesse meu processo todo.
né? Então, eu defino, vou fornecer apenas um software que é o site, né, da empresa, a homepage inicial da empresa. Então, esse é o meu portfólio, estou entregando isso. Estou entregando o que mais? De repente, o computador lá e eu vou dar manutenção apenas no Office. As outras aplicações eu não dou manutenção. Mas isso é eu definir escopo, né? Definir qual é o meu contexto e como eu vou estar alinhado ao negócio. Por quê? Porque eu acho que isso é mais importante com o meu negócio, né? Então, eu foco nos serviços que são importantes ao meu contexto, ao meu processo, minha estratégia de negócio. Então, a estratégia de serviço está conectada com a estratégia de negócio da empresa. Desenho de serviço, então seria o segundo passo. Então, primeiro a gente tem estratégia, depois a gente tem o desenho de serviço. Tá, eu sabendo então quais são os serviços que estão alinhados ao meu negócio, né, com o meu portfólio, eu venho no desenho e começo a projetar, desenvolver, levantar o que é necessário para o serviço. Então, o que eu preciso ou como eu preciso atender esse serviço, né? Então, eu tenho ali, posso fazer processos de coordenação do desenho, gerenciamento de um nível de serviço, onde de repente eu vou dizer assim, essa aplicação que está rodando tem a ver com o contexto, beleza, eu verifiquei a estratégia de negócio, estratégia de serviço. Só que qual é a prioridade dela? Qual é o alinhamento, a urgência dessa atividade? Né? Então eu posso gerenciar nível de serviço, com qual nível eu estou dando para aquela aplicação, para aquele recurso, para aquele meu serviço, ele está sendo monitorado, né? Ou deixando disponível, por exemplo. Então, com isso, eu formo um catálogo de serviço, né? Então, tinha o meu portfólio das aplicações, agora aqui eu determino o catálogo, né? Catálogo, então, de tudo que eu vou abranger. Gerenciamento de disponibilidade, então eu digo quanto tempo aquela aplicação sempre está disponível. Gerenciamento de segurança da informação, qual nível de segurança eu quero. Gerenciamento de fornecedor, gerenciamento de capacidade e gerenciamento de continuidade de serviço de TI. Então eu começo a desenhar como então eu tenho uma estratégia para atender aqueles serviços que estão alinhados ao negócio. Terceira etapa do ciclo, transição de serviço. Transfere o serviço novo ou alterado para a produção. Quer dizer, eu formei então quais são as minhas aplicações que eu determino que são importantes para a empresa, que eu estou dando suporte. Eu venho aqui e faço a transferência desse serviço para a produção. Então esse serviço agora está sendo atendido pela TI, pela equipe de TI. Faço planejamento e suporte da transição, posso fazer gerenciamento de mudança, gerenciamento de configuração e ativo de serviço, gerenciamento de liberação e implantação, validação e teste, avaliação da mudança, gerenciamento de conhecimento. Por quê? Porque também passa por algumas partes que a empresa é nova, né? Ou de repente agora aquela aplicação, ela é uma aplicação que eu comprei nova e vai ter que ser migrada de uma antiga, né? Então aquela antiga não dava suporte, agora essa nova eu estou dando. E como eu vou fazer então esse gerenciamento de mudança? Como impactar menos ao meu negócio? Né? Como eu vou fazer a validação dessa mudança? Como eu vou fazer testes para verificar se isso está ok? Como eu vou fazer esse gerenciamento desse conhecimento? Eu vou ter uma base de conhecimento que eu posso informar, detalhar os serviços? Tudo isso eu posso pensar aqui. E a própria operação do serviço, né? Então mantém o serviço em perfeito estado operacional. Aí eu vou ter gerenciamento de eventos, incidente, cumprimento da requisição, gerenciamento do problema, gerenciamento do acesso. E esses processos, eu posso ter algumas funções dentro desse processo, né? Por exemplo, de incidente, de problema, eu posso reportar para uma central de serviços. Então é a função. Qual é a função que vai gerenciar esse processo? A central de serviços, gerenciamento técnico, gerenciamento de operações de TI, gerenciamento de aplicativos. Então tudo isso são funções que vão atender aqueles processos, né? Ou alguns daqueles processos. Etapas então do ciclo de vida de serviço. Eu tenho, como a gente viu, a gente ainda tem uma outra etapa, que é aquela que estava circulando em volta todos aqueles serviços, né? Que é a melhoria contínua, né? Então essa melhoria contínua também é importante,
né? Porque ela visa ter uma qualidade maior sobre as entregas. Então, sempre pensando aqui para onde vamos, onde estamos, como chegamos lá, como saberemos se chegamos lá. Então, com isso tudo eu tenho algumas bases de algumas ISOs, de algumas outros frameworks que acabam nos auxiliando. Então, visão e objetivos, vou ter no White, vou ter na ISO, vou ter no COBIT. Avaliações, alinhamento, compliance com COBIT, segurança ISO, benchmark de custos, pesquisa de satisfação. São algumas estratégias que eu posso fazer de avaliação. Desenho de TI, eu vou ter estratégia no White, na ISO, na COBIT. Métricas, eu posso ter COBIT, eu posso ter bastante isso, né? A gente viu na apresentação dos colegas lá dos meninos. E vou ter algumas guidelines aí sobre isso. Ganhos então com a ITIL. Falhas, menos 30%, um número. Menos 50% do tempo de resolução. Mudanças, menos 25% de tempo de conclusão, menos 50% de mudanças urgentes e caras, capacidade, menos 15% de capacidade ociosa, disponibilidade, mais 10%, então vou ter sempre mais disponibilidade, mais confiabilidade, menos tempo de lançamento no mercado, então eu posso ter tudo isso como um ganho, né? Então eu vou ter menos falhas, eu vou ter menos mudanças, menos capacidade ociosa, então mais, né, disponibilidade do meu serviço e mais uma confiabilidade no meu sistema. Então a gente viu que o ITIL V2 tem todo esse relacionamento como a gente viu, então aquela primeira figurinha que a gente olhou lá atrás, né? Então está baseado nisso, em relacionamento entre processos, certo? Então mapeando do meu negócio para minha tecnologia, eu vou ter alguns processos e algumas gerências que vão nos alimentar para isso. No ITIL V3, que é de junho de 2007, a gente começou a ter esses serviços mais bem definidos, para tudo isso ter uma governança melhor, certo, sobre TI. Então eu tinha ali uma nova abordagem com base no ciclo de vida de serviço, uma nova estrutura para diferenciar práticas essenciais do modelo, novos processos para preencher lacunas da versão anterior e uma visão integrada de TI, negócios e fornecedores, quer dizer, uma gestão de outsourcing. A gente tem também a versão 4, que é de fevereiro de 2019, relativamente recente, se a gente pegar todo o início do ITIL, né? Aqui ele tem essa figura como um macro, que uma visão talvez um pouco mais voltada, orientada a serviços, então com um valor mais agregado ao serviço, não que antes não tinha, mas aqui ele procurou já integrar um pouco mais com o COBIT, com tudo mais sobre governança. Então ele criou esse sistema de valor de serviços, onde também busca melhoria contínua, como a gente está vendo, está circundando aqui por fora. Ó. Então a gente também tinha demanda lá no negócio e o valor que eu vou entregar a isso. Só que aqui ele teve uma mudança um pouco significativa, querendo dizer, não, a gente pode tirar aquele estratégia, desenho, transição, operação, e a gente mudou um pouco os nomes e caímos para um mundo mais conectado às novas tecnologias, ao Lean, ao DevOps e tudo mais. Então, ele no fundo ele ainda segue aqueles livros, sim, né? Mas tem uma nova visão, certo? Com tudo isso, a gente tem benefícios para o negócio, aumento de métricas de gerenciamento efetivo, informação sobre linhas de serviços, regras e responsabilidades claras, porque eu estou definindo a todo momento então quem é responsável pelo quê, uma visão clara então da capacidade, então porque se eu tenho tudo mapeado eu consigo então determinar a minha capacidade de TI propriamente dita, eu vou ter melhorias nos meus processos internos da minha empresa. Tudo isso voltado a um ciclo PDCA, como a gente viu, então se a gente puder reportar todos aqueles desenhos a um ciclo PDCA, é isso que está ocorrendo, então eu estou planejando, né? Então
no planejamento tem toda aquela ação de eu entender o que eu tenho vinculado com o meu negócio e o que eu estou atendendo de serviço de TI. Eu estou planejando, então, eu estou fazendo, eu estou executando, então, eu estou dando suporte àquelas aplicações e não só suporte, mas também a questão de estar implantando, de estar validando, de estar testando, então avaliando todas as aplicações e como ela está se comportando para o meu serviço, para o meu negócio. Com isso eu vou fazer verificação, né? Então se eu estou fazendo, eu acabo verificando depois, como eu acabei até falando na minha fala, eu já coloquei isso, analisando, testando. E eu estou agindo, estou padronizando, estou fazendo aquela melhoria contínua, né? Então eu estou acabando de verificar todo esse processo novamente para voltar a planejar, né? Não distante disso, a gente tem então nosso Service Desk, que é uma das gerências do AD, como a gente viu, né? A atividade de Service Desk é super importante, porque ela faz a questão da abertura, do gerenciamento do incidente, do chamado, classifica o suporte e dá suporte inicial, investiga e diagnostica, então ela busca não somente resolver o problema, mas investigar esse problema, solucionar e restaurar o serviço, atualizar a base de conhecimento e fechar o chamado. Então, algumas atividades que eu posso fazer dentro do Service Desk, que é uma das, talvez, funções ali do nosso gerenciamento de incidentes e tudo mais. Gerenciamento de configuração, configurar hardware do mínimo para rodar o sistema, então ele também faz parte não somente de estar dando manutenção, mas de fazer essa configuração. E seria isso. Aqui eu só trouxe então para a gente ver algumas certificações, então essas certificações ainda são do modelo V3, mas o V4 já teve umas pequenas mudanças, enfim, né? Mas a da V3 que está aí disponível é a Foundation, né? Então uma certificação mais básica, onde não precisa de requisito e é mais barata de fazer, mas padrão, vamos dizer assim, um padrão mais simples, é a Foundation. Depois eu tenho a Practitioner, tem o Intermediário, tem a Expert, tem a Master, cada uma com as suas aí necessidades de cumprir, né? Então só a Foundation que eu não preciso de nenhum conhecimento prévio, apenas estudar sobre o Aishu, enfim, fazer. Depois eu já preciso ter alguns requisitos aí, enfim, e poder executar. A Master ali vocês podem ver que é uma certificação que inclusive mostra, tem que comprovar que a pessoa está participando de um projeto e atuando em cima do Aishu e mostrar esse projeto lá para uma banca. Conclusões então, a Aitio provê um caminho para desenvolver um programa de melhoria contínua, é escalável, serve para todo o tamanho da organização, pode ser implementado por partes. Agora a gente partiria então para uma atividade, né? A ideia é que de modo prático agora vocês pudessem reportar todo esse conhecimento ou agora tentar pesquisar e tentar então escrever um pouco como isso poderia se reportar para os nossos sistemas, né? Para o nosso sistema da SA. Então o objetivo aqui é trabalhar em cima da SA sim, né? Então definir algumas gerências, um projeto de suporte técnico do sistema que vocês estão criando aí na SA de vocês, né? Então criar esse modelo em cima de um projeto de implantação e suporte desse sistema, com um escopo então do projeto, contexto, cliente, endereço, propósito, definição de cada gerência. As gerências que eu coloquei aqui: gerência de catálogo de serviço, gerenciamento de serviços, entrega e suporte, gerenciamento de nível de serviço, então definir ali um SLA, monitorar incidentes, quais indicadores, como a gente vai fazer isso. Gerenciamento da capacidade de atendimento em 12 meses, né? Gerenciamento de disponibilidade, manter o tempo de atendimento, medida de desempenho, tempo médio de solução, gerenciamento de segurança, garantir a segurança. Então, como eu vou fazer todas essas gerências, né? Como eu vou garantir essa capacidade de 12 meses? Como eu vou manter o tempo de atendimento? Como eu vou manter a medida de desempenho?
Lembra lá, ele está falando aqui o que, agora o como é vocês que vão ter que definir e escrever. Aqui eu tenho gerenciamento de incidentes também, então vocês têm que definir esse impacto, essa urgência e essa que eu botei ali, né, escalação hierárquica, quer dizer, qual vai ser o nível hierárquico que a gente vai estar escalando conforme os problemas vão acontecendo, conforme a urgência, conforme o impacto. Então ali tem uma tabelinha que mais ou menos representa um exemplo sobre isso. E seria isso, né? Dúvidas, eu estou à disposição. A gente conversa mais lá então no nosso Hangout. Obrigado.